Oi pessoal, aqui é a Ju do blog Júlia Crônicas e hoje é dia de falar de Bíblia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro de Levítico e não Levíticos. Eu sei que eu tô muito atrasada na minha leitura, muito atrasada nos vídeos, mas eu não vou desistir, vou continuar e até o final desse ano eu vou completar a minha leitura da Bíblia em um ano. Se você quiser participar, ainda dá tempo e eu vou deixar o link sobre um vídeo que eu falei só sobre isso nos cards aqui em cima, tá bom? Quando a gente fala sobre o livro de Levítico, é muito comum que a primeira coisa que venha na nossa mente seja algo relacionado com a tribo de Levi, o que faz todo sentido, já que as pessoas da tribo de Levi eram sacerdotes, ou seja, eles eram os líderes espirituais do povo naquele tempo, o que incluía Moisés também, mas o livro de Levítico não se limita a falar só com os sacerdotes, ou só sobre a ação dos sacerdotes. Fala também para o povo, como um conjunto de leis que, deixa eu ver uma palavra, que diria como eles viverem uma vida diferente, uma vida santa que desse exemplo de um povo de Deus. No contexto geral, a gente tem que o povo tinha acabado de sair do Egito e saindo do Egito eles precisavam se organizar como uma nação. E aí a gente tem primeiro os 10 mandamentos que organizavam, mas é preciso um conjunto maior de leis para eu poder organizar tudo certinho. Então o livro de Levítico pode ficar dividido em duas partes. Uma primeira que fala diretamente com os sacerdotes e uma segunda que fala diretamente com o povo. Na parte que fala com o sacerdote é bem mais específica e técnica, porque fala das ações do sacerdote para o sacrifício, para os sacrifícios que seriam oferecidos. Gente, a coisa fica balançando. Então, essa primeira parte do livro fala sobre a ação e a atuação dos sacerdotes. Quando uma pessoa cometia determinado pecado, ela fazia determinado tipo de sacrifício e tinha que se seguir certas normas de como seria oferecido esse sacrifício. Então, do capítulo 1 até o 16, são detalhes técnicos de como isso ia acontecer. Já a segunda parte é um momento mais prático e que fala diretamente para o povo, sobre como eles deveriam comer, se vestir, sobre o que eles deveriam, sobre como seriam as festas e tudo mais. E parece um tanto que havia muitas limitações, mas na verdade tinha um propósito para tudo isso, que era fazer desse povo um povo diferente, com um comportamento diferente perante aos outros povos. Então, por exemplo, naquela época não se sabia que a carne do porco podia conter tantas doenças se ela não fosse bem cozida. Como, por exemplo, a cisticercose. Acho que é assim o nome, é assim que está escrito aqui para mim. E essa doença transmitida pelo mau cozimento da carne do porco pode afetar o sistema neurológico da pessoa. Agora você imagina junto comigo, na época de Moisés, Deus explicando para Moisés e Moisés para o povo que comer carne de porco pode afetar o seu sistema nervoso. Porque não tinha nem como entender. É como um pai que diz para um filho não colocar o dedo na tomada. Ele só diz não coloca e não explica por quê. Não porque ele não quer explicar o motivo, mas porque o próprio filho, naquela fase da idade, não vai compreender. E hoje em dia a gente compreende bem e já sabe cozinhar e o problema já está todo resolvido. Então, toda a segunda parte do livro, a segunda e última parte, se desenvolve nesse sentido. E a gente olhando pode até parecer que tem muitas limitações de comportamento, querer dizer o que vestir, o que usar, o que fazer, quando fazer. Mas no final a gente sabe que é o melhor, porque, por exemplo, para Israel, o propósito é que eles fossem fonte de bênção para as outras nações e que a forma deles viverem se refletisse e alcançasse os outros povos. Que aconteceu, a gente vê como, por exemplo, com Raabe, com Ruth, que não eram parte da nação de Israel, mas que viram a diferença da vida deles e se tornaram parte do povo. Então, no nosso caso, a gente pode não compreender por que não isso, por que não fazer aquilo, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe para quem a gente está sendo exemplo ou como isso vai se refletir no futuro.
Então, é melhor ser obediente agora do que desenvolver um tipo de circose espiritual mais tarde. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!